Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. A partir de hoje, nós vamos começar a ver alguns vídeos específicos falando sobre os 4 temperamentos. A ideia aqui é fazer uma série de vídeos da qual eu vou trazer informações acerca de cada um dos 4 temperamentos, e eu gostaria que em cada um desses vídeos você pudesse identificar o seu temperamento. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que é os 4 temperamentos, quais são as suas relações com as coisas deste mundo. A gente vai fazer um pouquinho de poesia com essa relação, e vou explicar para você quais são esses temperamentos, até onde esse temperamento importa e o que que a gente vai fazer com toda essa informação que a gente vai receber aqui, tá? Então, desde já, agradeço por você estar aqui. Eu peço que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva neste canal, ative as notificações, curta e deixe o seu comentário. Eu gostaria de saber se você está gostando desses conteúdos daqui. E, mais importante, o seu comentário ele vai falar para mim se isso que eu estou falando está fazendo sentido acerca desse assunto que nós iremos tratar aqui. E também gostaria que você deixasse aqui no comentário qual é o seu temperamento, se você já sabe. E se isso que eu for falar aqui, ele vai vir de encontro com aquilo que você vive aí no seu dia a dia com o seu temperamento, tá bom? Então, os 4 temperamentos. Esse é o primeiro vídeo da nossa série e a gente vai começar a entender o que é temperamento. Temperamento nada mais é do que algo que é mineral dentro de nós. O que que eu quero dizer com isso? É algo que nós já nascemos com ele e vamos morrer com ele. E ao longo da nossa trajetória de vida, nós podemos modelar a forma que nós iremos agir no mundo e a forma que nós iremos olhar para as coisas reais deste mundo, para a realidade deste mundo, quando ela se apresenta para nós. Então, um ponto aqui importante é entender que o temperamento, ele não muda ao longo da nossa vida, nós simplesmente amadurecemos, tá? E quando eu digo amadurecer, é basicamente fazer uma alquimia, vamos dizer assim, desses 4 temperamentos dentro de nós, porque nós temos cada um pouquinho de cada um deles dentro de nós, e logicamente, vai se sobressair, é aquele que vai ser a dianteira das nossas ações neste mundo. Então, temperamento nada mais é do que a nossa forma de olhar e reagir a este mundo, as nossas ações e aquilo que nós recebemos deste mundo. Então, essas informações são extremamente importantes para que nós possamos entender como é que vai se dar o nosso relacionamento com o nosso temperamento daqui para frente, tá bom? Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, a história dos temperamentos, quem descobriu, quem deu os nomes, etc. Porque se você colocar isso no Google, você consegue ter essa informação. E a ideia aqui é trazer um pouquinho de algumas informações que talvez você não ache no Google. E eu falo isso com total segurança, porque o meu professor a respeito deste assunto é o cara que trouxe esse assunto à tona aqui para o Brasil e se debruçou diante dele e ele abriu portas para que outras pessoas também pudessem fazer. Estou falando do professor, o Doc, o Ítalo Marcilli. Então, eu bebo dessa fonte e eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com você, tá bom? Então, falando de 4 temperamentos. Quais são os 4 temperamentos que nós temos, então? Nós temos o colérico, nós temos o sanguíneo, nós temos o fleumático e o melancólico. E esses 4 temperamentos, eles se relacionam de alguma forma com as coisas deste mundo material. E eles se relacionam de alguma forma com essas coisas materiais que neste mundo elas não mudam, elas permanecem sendo o que são desde sempre. Por isso que o nosso perdão, por isso que o nosso temperamento ele não muda ao longo da nossa vida, porque a base, a raiz sobre o qual ele está centralizado é sobre algo imutável neste mundo. E eu já vou falar quais são as coisas, essas 4 coisas que são imutáveis neste mundo. Nós estamos falando dos 4 elementos que existem: ar, fogo, terra e água. Cada um desses temperamentos, eles vão estar relacionados com esses 4 elementos
E cada um desses elementos vão dar as formas para que nós enxergamos o mundo e para que nós recebemos, né, ou recebamos, acho que é isso, para que nós recebamos as informações que vêm deste mundo que nós vemos aí, tá? A realidade que se apresenta para nós. Então, para que a gente possa entender um pouquinho e se aprofundar, igual eu falei, eu vou falar coisas aqui que talvez você não ache no Google, e a ideia é fazer com que você tenha essa informação diferenciada. E a gente já vai partir para algo que, assim, eu peço licença para você para poder fazer isso, porque é extremamente importante que você deixe de lado um pouquinho um pensamento cientificista, positivista, no sentido de que, assim, me prove que isso é isso. A ideia não é fazer isso aqui. A ideia é fazer com que você olhe para dentro de si e com essa suposta história, com essa poesia que eu vou trazer para você, essa visão poética de mundo, você possa enxergar essas realidades dentro de si. E uma vez que você faz essa experiência, você consegue articular isso na realidade concreta. E é dessa forma que a gente tem que olhar o temperamento, tirando dessa visão cientificista de querer afirmar e confirmar e provar as coisas a partir da ciência, e olhando mais o mundo para um lado de poesia, de um lado de simbolismo. Nós, por um determinado tempo, nós esquecemos que o mundo não é só essa questão da ciência moderna que tenta enfiar a goela abaixo as coisas para a gente. Nós perdemos essa questão da poesia, nós perdemos essa questão de ver a simbologia das coisas deste mundo. E aqui nessa série de vídeos é importante que você tenha em mente que isso é importante para que nós possamos entender e se aprofundar nesse assunto, porque esse é o meu objetivo aqui com você, tá bom? Então, o que seria essa poesia? Eu já falei dos 4 elementos, né? Fogo, ar, terra e água. Esses 4 elementos, eles combinam 4 características diferentes. Eu estou fazendo um sinalzinho como se fosse de cruz aqui, porque eu estou com um desenho em mente. E depois eu vou deixar no final desse vídeo aqui, para você poder tirar um print, a estrutura deste desenho para que você consiga entender o que eu estou falando, tá? Por enquanto, vamos prestar atenção aqui, porque é importante que você consiga desenhar e imaginar aí na sua mente como que isso vai se dar, tá? Então, nós temos desses 4 elementos 4 características que dizem respeito a cada um deles. Então, nós temos os polos quente e frio e os polos úmido e seco. Talvez para você fique ao contrário aí, mas você vai entender essa ideia. Então, no polo quente, lá em cima, eu vou colocar em cima porque fica mais fácil de visualizar e eu estou com um esboço aqui para não me perder. Nós temos o que é quente. E o que, que tende a ser quente e seco? Olhando mais para esse lado aqui. Vamos imaginar um círculo com uma cruz no meio. E a gente vai olhar para essa parte do círculo aqui, para esse terço, um terço aqui do círculo, tá? Um quarto, sei lá. É um quarto do círculo. O que une características quente e seco? É o fogo. O que une características seco e frio é a terra. E o que nos remete, o que nos lembra características fria e úmida é a água. E o que une as características úmida e quente é o ar. Então, a junção desses quadrantes desse círculo são as junções dos 4 elementos. Então, nós temos o fogo, quente e seco, nós temos a terra seca e fria, nós temos a água fria e úmida, e nós temos o ar, que ele é úmido e quente. Então, todas essas características, elas dizem respeito a também características das formas que nós agimos e das formas que nós recebemos as coisas deste mundo e como nós vamos retornar isso para o mundo depois, tá? Então, aqui a ideia não é falar de forma específica de cada temperamento, as suas qualidades, os seus defeitos, o que é, o que não é. Eu quero que você tenha essa visão geral primeiro para que você possa entender como isso se dá no mundo, tá? Então, começando pelo colérico. O colérico, ele é representado pelo elemento fogo. Ele tende a ser aquele temperamento que é quente e seco. Então, o colérico, ele tem por característica própria essa questão do fogo.
E quando eu falo em simbologia, assim que eu comentei, quando eu falo em poesia, nós precisamos entender que há sempre um verso e um reverso. Nós temos um lado A e o lado B do negócio, vamos dizer assim, né? Ou os dois polos, queira olhar e imaginar da forma que você achar melhor. O fogo, se ele é de forma demasiada, se ele é de forma excessiva, ele causa um incêndio. Porém, se ele é de forma branda, se ele é de forma suave, ele aquece. Então, aqui duas características específicas do mesmo elemento que, se tiver em excesso, causa uma catástrofe, causa destruição. Porém, se ele tiver controlado, se ele tiver num ambiente mais vamos dizer assim, um ambiente mais seguro, um ambiente em que ele esteja mais cercado de coisas que estão em ordem, ele tende a aquecer, né? Então vamos imaginar dois cenários aqui: uma floresta pegando fogo e uma lareira que aquece uma sala. Então nós temos os polos, o verso e o reverso, tá? Vamos agora para o quadrante de baixo. Nós vamos falar agora de elemento que é seco e frio. Nós estamos falando da terra. O temperamento melancólico, ele é representado pela terra. Então, nós vamos pegar os dois polos, né, o verso e o reverso. Uma terra que está estremecendo, ela causa um terremoto. Uma terra que está firme, ela é um chão para que nós possamos pisar. Ela é o alicerce sobre a qual a gente constrói, por exemplo, tá? Então, aqui a gente pode usar duas simbologias, a da própria terra e também da pedra, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A casa que foi construída sobre a rocha é aquela que aguentou as tempestades, que aguentou os ventos, etc. Tá? Então, nós podemos usar e fazer essa combinação de terra propriamente dita, chão, né, terra, mas também de pedra. Ela tem um significado e um simbolismo muito forte também nesse sentido. Tá? Então, uma terra que está em movimento elevado além do normal, ela causa um terremoto, ela causa destruição. Mas uma terra que está contida, uma terra que está compactada, uma terra que está num ambiente seguro, ela é uma terra que nos dá segurança para caminharmos e uma segurança para construirmos as nossas bases, as nossas estruturas, tá? Então, esse é o polo verso e reverso do melancólico. Vamos falar do fleumático. O fleumático ele é simbolizado pela água, que, olhando as características dos quatro elementos, a água ela é fria e úmida. Então, uma água em demasia, vamos pensar assim, em excesso, né? Vamos pensar em um tsunami, por exemplo, né? Que vai, aquela água que devasta, que causa destruição. Mas vamos pensar também num mar calmo, num mar que as pessoas pescam, num mar que as pessoas se divertem, num lago em que há vida, em que há peixes, em que as pessoas podem nadar, numa água em que nós possamos beber. Então aqui a gente tem diversos simbolismos, mas nós vamos colocar entre o verso e o reverso, né, os dois polos. Uma água agitada é um tsunami que causa destruição. Uma água que corre lentamente é um rio que traz a vida. Ou uma nascente, por exemplo, tá? Então, aquela água que sai da montanha, fresca, para que nós possamos, né, nos alimentar, de certa forma, dela e que nos mantém a vida. Então, são os dois polos. O tsunami e uma água de uma nascente, certo? Olhando para o outro quadrante aqui, para outra parte desse círculo que a gente repartiu em quatro pedaços, nós temos o elemento do sanguíneo. E aqui sanguíneo não tem nada a ver com sangue, tá? É um nome científico que deram para o negócio. Aqui acho que pouco importa a gente pensar nesse nome, né? Lembra que eu falei deixar a questão científica de lado e pensar na poesia do negócio? Essa é a chave de leitura para que a gente possa entender os temperamentos, tá? O sanguíneo ele é representado pelo ar, que une as duas características, úmida e quente, tá? Então, vamos pensar nos dois polos, né? O polo negativo e o polo positivo do sanguíneo.
O ar em excesso, ele causa furacão, então ele destrói por onde ele passa. Entretanto, o ar de uma brisa que vem do mar, por exemplo, é um ar que traz a vida. O ar que entra nos nossos pulmões e faz a gente respirar, esse é um ar bom, esse é um ar ordenado, que ele tende à vida, tá? Se você pegar uma característica que está comum em todos os quatro elementos, é justamente o elemento da vida, o elemento que gera a vida. Então, o fogo ele gera vida no sentido de nos aquecer, no sentido de esquentar e para que a gente possa usar para fazer os alimentos. A terra, ela gera vida no sentido de alicerçarmos as nossas bases e estruturas e também que dá o alimento para que nós possamos comer, né? O fruto da terra, o trigo, a maçã, a oliveira, etc. Né? A água, indispensável, né? Nem tenho o que falar. Água para nos alimentarmos, né? Para nos bebermos e saciarmos a nossa sede. Água para poder regar a terra, para poder germinar e etc. E o ar, acabei de falar, é o ar que gera a vida, esse oxigênio. Então, todos eles têm esse elemento de gerar a vida. E uma pessoa que tem o seu temperamento bem educado, a gente vai usar esse termo aqui, tá? Um temperamento bem educado e um temperamento mal educado. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo sobre defeitos e qualidades de cada um dos temperamentos. Então, quando eu falar um temperamento bem educado, estou falando de um temperamento ordenado. Um temperamento mal educado é um temperamento que está em desordem nessa questão, em que o elemento que é predominante naquele temperamento, ele está no polo negativo da desordem, no caso, tá? Então, vamos entender dessa forma, tá certo? Para que a gente possa agora entender como é que esses quatro temperamentos eles estão dentro de nós, e aí um deles vai aflorar mais, eu preciso partir para uma poesia e usar aqui a mitologia das Sagradas Escrituras, da criação do homem, para que nós possamos entender como que a articulação desses quatro temperamentos eles estão dentro de nós. E é importante a gente entender isso, tá? Então, se a gente pega lá na Bíblia Sagrada, né, que são as Sagradas Escrituras, a gente vê na criação que no princípio Deus criou os céus e a terra e etc. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí no texto, né, mitológico, o que ele fala para nós que Deus fez, né? Fez-se do barro o homem. Então vamos pensar agora nos elementos que foram usados aqui para que o homem fosse feito tal como a gente conhece. Então, nós temos o elemento terra, o barro. Entretanto, para que o barro vire barro, a terra precisa se misturar com o quê? Com a água. Então, a terra misturada com a água dá o barro, da qual Deus fez a forma do homem. Ele foi lá, fez a escultura de homem tal como a gente conhece, certo? E o que ele fez para que aquele homem viesse à vida? Ele soprou-lhe às narinas o vento, o sopro da vida. Então, ar. Então, o ar que nós respiramos, ele entrou no homem, né, em nós a partir deste momento. Então, aqui a gente já tem três elementos que são essenciais para nós homens, que é a terra, a água e o ar. E como é que o fogo entra? Como é que o fogo vai entrar? Porque se a gente se jogar na fogueira, a gente morre queimado. Aqui o fogo ele é representado pela luz do sol. Haja a luz. E essa luz é uma luz que também gera vida, que produz a fotossíntese, que faz com que nós possamos enxergar o mundo tal como ele é, e a gente possa se alimentar também dessa luz, da questão da vitamina D e etc. Certo? Então, esses quatro elementos, eles se dão dentro de nós a partir dessa construção mitológica, tá bom? Lembre-se que eu falei para você, tira essa questão cientificista de lado. Eu quero que você se abra uma possibilidade de mundo poética e uma possibilidade de mundo simbólica, porque isso é a chave de leitura para que a gente possa entender profundamente os quatro temperamentos e não ficar nessa superficialidade. Ah, eu sou assim, eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim porque eu sou fleumático ou sanguíneo, melancólico. A gente tem que parar com isso de uma vez por todas. Por quê? Conhecer o temperamento é para que nós possamos entender o caminho que nós precisamos trilhar
para poder evitar os defeitos e melhorar as qualidades. É basicamente para isso que ele serve, tá? Até onde de fato importa nós sabermos sobre o temperamento. E aqui que eu quero já deixar muito claro para você o seguinte: se ao longo dessa série de vídeos aqui que você vai ver, você ainda não conseguiu olhar para você e entender qual é o seu temperamento, eu peço que você não se desespere a partir disso. Eu peço muito pelo contrário, que você olhe para cada um deles, entenda os defeitos e as qualidades de cada um, olhe para a sua vida e tente agir de acordo com as qualidades de cada um deles. Porque no fundo, uma pessoa madura, uma pessoa bem educada, uma pessoa ordenada, ela tem a junção, ela tem a articulação perfeita desses quatro temperamentos dentro de si. E é aqui que importa nós conhecermos o temperamento. Porque, igual eu já disse, uma vez que você sabe o seu temperamento, e aí você quer usar dos defeitos que você tem no seu temperamento para justificar uma má educação, uma preguiça, um excesso de conversa, ou um excesso de interiorização que te gera uma certa depressão, que te gera uma certa individualização, que você quer ficar muito no seu canto, e justificar isso porque eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, olha, me desculpa, você está ainda no caminho para começar a entender o que é de fato a maturidade humana, certo? Então, o temperamento importa até o ponto em que nós conseguimos articular esses quatro temperamentos dentro de nós, porque eles estão dentro de nós. Porém, um deles vai se sobressair, que é essa característica que a gente manifesta no mundo, a partir de nossas ações e a partir da forma com que a gente recebe o mundo. Eu estou falando isso desde o começo porque é isso que eu preciso que você entenda. O temperamento que você tem, ele vai ser manifestado como você age no mundo e também da forma que você recebe as coisas deste mundo. É isso. Se alguém te perguntar para você, fulano, o que é temperamento? Você fala, existe algo dentro de nós que está relacionado com os quatro elementos e isso me faz agir de tal modo e receber o mundo de tal modo. É isso. Não tem mais o que explicar. E aí, a partir disso, você precisa entender o que move esses temperamentos, como ele vai tomar a dianteira, e aí sim você saber a forma de você agir e receber as coisas deste mundo. Certo? Temperamento não deve servir de muleta para justificar uma má educação sua, certo? Para justificar uma preguiça, para justificar seja lá o que for de ruim que você tem. Pare de fazer isso. Se você conhece temperamentos e está fazendo isso, eu peço que você pare de fazer isso de uma vez por todas e até mesmo de ensinar isso para as pessoas, porque não é para isso que o temperamento serve. O temperamento serve para que nós possamos ordená-los dentro de nós mesmos e com a articulação deles nós possamos buscar ser uma pessoa madura. É exatamente para isso que ele serve. E no fundo, se você não sabe o seu temperamento, de verdade, isso pouco importa. O que importa é que você busque ser essa pessoa madura que você pode ser, que você foi chamado a ser, isso que é mais importante, e a partir daí você agir no mundo de tal modo que as pessoas possam olhar para você e queiram seguir o seu exemplo, queiram ser como você é, porque você é uma pessoa que está ordenada nas suas ações e na forma que você recebe o mundo. É basicamente para isso, tá bom? O vídeo de hoje foi simplesmente sobre isso. Eu dei uma visão geral, uma visão poética, uma visão mitológica sobre o que são os quatro temperamentos. Expliquei a relação deles com os quatro elementos que nós conhecemos: ar, fogo, terra e água. E expliquei os dois polos, o polo negativo e o polo positivo de cada um deles. Até o momento é disso que você precisa saber. Porque daqui para frente eu vou estar fazendo vídeos explicando especificamente cada um dos temperamentos. E aí dentro deles eu vou usar essa linguagem poética e simbólica. E ao mesmo tempo eu vou pegar essa linguagem poética e simbólica e trazer para uma realidade prática para que você consiga entender, de repente, conhecer o porquê você age de tal modo e como você faz para agir de maneira melhor. É basicamente para isso que eu estou fazendo essa série de vídeos aqui para você entender de verdade, de uma vez por todas, se você tem dúvidas e dificuldades com temperamentos, a minha missão aqui é fazer com que você
não tenha mais dúvidas, entenda de uma vez por todas o que ele é e comece a agir de modo maduro com a articulação desses temperamentos dentro de si, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço para que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aqui o seu comentário. De preferência, se você já sabe o seu temperamento, coloque o seu temperamento aqui. Se o que eu falei sobre os polos negativo e positivo faz sentido na forma de você agir no mundo, na forma de você enxergar o mundo, e compartilhe este vídeo com uma pessoa que você acha que vai se interessar bastante por isso e que, de certa forma, quer buscar ser uma pessoa melhor a partir do conhecimento dessa excelente ferramenta que são os 4 temperamentos. Tá bom? Em breve, vou soltar os próximos vídeos dessa série e eu espero que você tenha gostado. Até mais!